Cajuru Denúncia. O fato sem meio termo, a opinião sem rabo preso. É só você ligar 24 horas por dia para o número Cajuru Denúncia. 8h05 da manhã desta quarta-feira, 15 de maio de 2019, aqui em Brasília, ao vivo, do Gabinete 16 do Congresso Nacional, fala seu empregado público, senador por Goiás, Jorge Cajuru, seu empregado público. Pasmem, brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões. Ontem fiz aquela crítica dura, com repercussão em todo o Brasil, agradecidíssimo, aliás, aos 66 milhões de acessos mensais em minhas redes sociais, graças a vocês e a mais ninguém, sobre o convidado especial da comitiva em avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, tudo por conta do seu dinheiro, contribuinte brasileiro, para Nova York, nos Estados Unidos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o convidado especial do ministro deste Senado, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sei que criticá-lo desta forma, como só eu, desculpe, faço, vai custar caro para mim. Processos de Marconi e Perillo vão chegar ao Supremo contra mim. Outros, de outros Marcones da vida, da mesma laia, inclusive. E ele que vai decidir. Inclusive, será a decisão dele qual a providência contra mim que pediu, como punição, o ministro Gilmar Mendes, conforme é de domínio público, em função das críticas que fiz a ele e Gilmar Mendes, com adjetivos, em uma reciprocidade, né? Reciprocidade de adjetivos, pois ele usou também adjetivos fortes, ofensivos, contra pessoas de bem. E eu fiz o mesmo contra ele, pessoa do mal. Eu não entendi. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, outros, em uma comitiva em Nova York, para conversar com investidores americanos sobre o Brasil. Inclusive, o absurdo do presidente do Senado declarar lá ontem que o parlamento aqui, que o Congresso Nacional aqui, que o Senado e a Câmara vão aprovar esta reforma da Previdência, que inclusive vai sofrer reparos, vai corrigir erros, conforme o ministro Paulo Guedes já admitiu, e o presidente Bolsonaro também, sobre idosos, sobre capitalização, sobre o BPC, sobre pessoas especiais, enfim, os erros que existem, trabalhadores rurais, a camada mais carente da população brasileira. São poucos os pontos negativos. A reforma precisa acontecer, evidentemente, mas que se corrija o que está errado e que prejudica essa parte da população já tão sofrida em todas as reformas de governos anteriores. Então, qual o motivo da presença do ministro Dias Toffoli em Nova York, numa viagem, com tudo pago pelo seu dinheiro? Ele vai convencer algum investidor? Ele não é presidente do Senado, nem presidente da Câmara, ele não fala em nome do governo. Ele foi como convidado especial mesmo, como se fosse um trem da alegria. Agora, o mais grave, ele não poderia nunca ter aceitado esse convite. Falta de ética total, um fanfarrão, um brincalhão, o ministro Dias Toffoli, que já foi, inclusive, elogiado por mim em outros momentos e já criticado em vários outros momentos. E agora volto a bater forte, porque é merecedor, e eu peço a opinião de todos e todas na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás, se eu tenho ou não razão. Fiquem à vontade. Pasmem com esta.
O excelente jornalista Lauro Jardim, da coluna Radar, que foi da revista Veja e hoje é do jornal O Globo, aí está, em print, a coluna dele, e eu acabo de ler o seguinte, título: Toffoli faz conexão Nova York-Amapá. A notícia: o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, deixará amanhã a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, rumo ao Amapá, terra do presidente deste Senado, Davi Alcolumbre. Segue a nota. Vai cumprir o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, uma série de compromissos na terra de Davi Alcolumbre, a quem ele deve o fato de a CPI da toga, a CPI do Judiciário, não ter ganhado vida aqui no Senado. Ele que está engavetando esta CPI, empurrando com a barriga. Todos se lembram quando eu fui o único a perguntar a ele no plenário, cara a cara, quando ele vai colocar em pauta para voto aberto se os 80 senadores vão decidir pela instalação ou não da CPI da toga, CPI do Judiciário. Ele respondeu a mim ironicamente, oportunamente, senador Cajuru, poeta Cajuru, Vossa Excelência. O que significa oportunamente, presidente? Eu sou jornalista. Ele, oportunamente, senador Cajuru, Vossa Excelência, poeta. E eu falei, presidente, oportunamente para mim pode ser nunca mais. Aqui está, notícia, jornal O Globo, aí está, coluna do jornalista confiável, bem informado, Lauro Jardim. Ele então ganhou de presente essa viagem para Nova York, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e de Nova York, amanhã, quinta-feira, em avião da FAB, com seu dinheiro, contribuinte, da Força Aérea Brasileira, ele vai para o Amapá, para uma série de compromissos na terra do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a quem ele deve o fato de a CPI da toga, a CPI do Judiciário, não ter ganhado vida no Senado. Pelo amor de Deus, que decepção, ou talvez não tenha nenhuma decepção, seja o óbvio, não poderíamos esperar nada mais do que alguns integrantes deste Supremo Tribunal Federal, nunca generalizo, mas aqui está, mais uma vez, o motivo para eu, como parlamentar, fiscalizador, investigador, trabalhador, criador de projetos de lei, o campeão 268 até agora em menos de 100 dias de mandato, campeão de recursos financeiros, não só federais, como até internacionais, da Embaixada do Reino Unido para o estado de Goiás, a quem tenho gratidão eterna, por ter sido eleito senador, com quase 1.600.000 votos. Enfim, são todas as minhas funções, integrante de 5 comissões parlamentares, as mais importantes, e também da CPI de Brumadinho. É o meu trabalho, em média 16, 17 horas, 18 às vezes por dia, não tem feriado, não falta um dia, exceto um por motivo de hipoglicemia. Mesmo assim, nesse dia, eu trabalhei a metade do dia, subi na tribuna, participei da sessão, e somente às 13h30 da tarde que eu fui hospitalizado aqui em Brasília, foi apenas um dia, em mais de 100 dias de trabalho. Minha obrigação, nada mais. Agora, também é minha obrigação falar sobre este absurdo, que é a relação promíscua, a relação sórdida deste Congresso Nacional, e agora em especial deste Senado Federal, com o Supremo Tribunal Federal, tudo em nome de um engavetamento, de um pedido justo que a sociedade brasileira quer
pois o judiciário não é intocável, o judiciário não é acima de Deus, não é acima do bem e do mal. Ele tem que ser investigado de forma isenta, sem revanchismo, em todo o Brasil. Não é só contra a Suprema Corte, evidentemente. Esse trabalho seria feito assim. 29 senadores assinaram. Pelo regimento interno deste Senado, bastam 27 assinaturas e o presidente é obrigado a abrir a CPI. Ele peitou, passou por cima, disse que não aceitaria por causa da consulta jurídica que fez, passou para a CCJ, onde perdemos por 19-7, e lá se arquivou, e agora a última decisão tem que ser em voto aberto, obedecendo o regimento deste Senado, no plenário. E ele está engavetando, empurrando com a barriga, e o Brasil tem que cobrar do presidente Davi Alcolumbre, ele que tantas vezes eu defendi, o defendi na eleição, todos sabem, mas eu não misturo as coisas. Quando merece crítica, pode ser até meu pai. Lamentável, presidente do Senado, e mais lamentável ainda, caro fanfarrão, caro brincalhão, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de Nova York para o Amapá. Agradecidíssimo.